Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Seja muito bem-vindo a este canal, dê um joinha, acione o sininho, compartilhe. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na quarta semana do tempo comum. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar da região de Genesarenos. Logo que, ao sair da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinham sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, saia deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para Jesus que não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos em toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos. Atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espantaram-se e espalharam as notícias na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por uma legião, ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu insistentemente a Jesus que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vá para casa, para junto dos teus, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez a ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos diante
de um texto grande, longo, mas muito interessante. Primeiro, o diálogo do demônio com Jesus. O reconhecimento do demônio ao poder de Jesus. Depois nós vemos um homem que vivia há muito tempo escravizado pelo demônio e que ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia amarrá-lo, porque tentaram amarrá-lo e não conseguia a força daquele homem. E quando esse demônio começa a dialogar com Jesus e Jesus pergunta o seu nome, aí que está a grande diferença aqui. Ele diz que é uma legião, porque ele diz, somos muitos. Mas mesmo assim, agora uma insistência do demônio para que não saísse daquela região. Veja bem, olha como é que é, olha o que está acontecendo. O demônio escolheu uma região para destruir, para que todos tivessem medo dele, para que todos fizessem o que ele, demônio, ele quisesse. E Jesus veio naquela região dos Genezarenos, e aí, desse embate com o demônio diz, então, se vai nos expulsar, manda-nos para aquela manada de porcos. O interessante aqui é que, olha só, era apenas um homem que estava com aquela legião. E o texto diz que a manada de porcos eram mais ou menos 2.000 porcos. Então, uma manada não aguentou o espírito ruim, o espírito devastador. E aquele homem, como aquele homem deveria estar sofrido, deveria estar machucado por ter sido preso por essa legião do mal. E chegou o dia da libertação daquele homem, e aquele homem foi liberto. E os porcos não aguentaram, atiraram-se precipício abaixo e se afogaram. Bom, aqui tem um ponto muito importante, que quando o homem do negócio vê aquele homem que estava cheio de demônio, bem vestido, tranquilo, conversando tranquilamente, sadio, eles não gostam, porque para eles a saúde espiritual, a saúde física daquele homem não lhe interessava. O que lhe interessava era o poder financeiro, ou seja, os porcos, que lhes dava dinheiro. E eles prefeririam ter os porcos do que a libertação daquele homem. Aqui, mais uma vez, é grande a hipocrisia daqueles que acham que seguem a Jesus, mas segue primeiro o dinheiro, a ganância, o poder. Mais uma vez, repetindo o que acontecera no Evangelho de ontem das boas e bem-aventuranças, hoje nós nos encontramos mais uma vez com Jesus agindo com misericórdia. E aqui, como não se apaixonar por Jesus, como aquele homem. Qual é o pedido daquele homem? Deixa-me ir contigo. Talvez aquele homem tivesse medo de que tudo que lhe acontecera pudesse acontecer de novo, no sentido dos demônios voltarem. Mas Jesus não permitiu que ele o seguisse, porque Jesus também tinha preocupação com a família daquele homem, e aquele homem certamente era o provedor daquela casa e precisava manter aquela família. Vá embora, vá e fale todas as maravilhas que o Senhor nosso Deus, na sua infinita misericórdia, estendeu sobre você. Que maravilha! Que assim seja para mim e para você, viver a intensidade das maravilhas que o Senhor tem para nós. Creiamos no poder de Deus, creiamos no seu amor, creiamos na sua misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário,
Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter a nossa casa para cuidar dos sacerdotes. Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos conceda a alegria de servir o seu Filho Jesus, na fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.